Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Galera, nós vamos passar o vídeo aí da entrevista do Dorival e do Rogério Ceni, que eu achei bem interessante a entrevista deles, mas antes disso aí eu queria falar três coisas com vocês que eu acho muito importantes sobre o jogo de ontem, tá? Mas muito importante mesmo, e eu tenho certeza que vocês não pensaram nisso em momento nenhum, nem de ontem nem de hoje, quer dizer, a maioria. Alguns podem até ter pensado e analisado como eu fiz. Mas o que acontece? Ontem a maioria dos torcedores aí, os modinhos aí, estão falando nas redes sociais que o Flamengo jogou mal, que não sei o quê, que começou o declínio, que está jogando de salto alto. Isso, incrível que pareça, tem torcedor falando isso. É ridículo, mas tem. Então nós estamos 3 pontos para levantar a respeito da partida de ontem, que são muito importantes e muito relevantes. E pensem e acreditem, faz toda a diferença, principalmente o terceiro ponto que eu analisei ontem. Primeiro ponto, gente, o time dos caras estavam jogando em casa, a favor da torcida, no campo que eles treinam sempre, que eles estão lá direto. A torcida, por incrível que pareça, incentivou o tempo todo, apoiou o tempo todo, deu gás para eles o tempo todo. Eu vi gente no São Paulo correndo mais no jogo de ontem do que em 10 partidas para trás. Muito empenho, muita dedicação, muita coisa sendo feita, marcação dobrada, pressão, coisa que eles não faziam há muito tempo, entendeu? Então esse é o primeiro fato muito importante, mas muito importante mesmo. O segundo ponto que eu tenho a destacar aqui, muito importante, a vontade dos jogadores de ganhar a Copa do Brasil, gente. Eles nunca tiveram esse título, nunca levantaram essa taça, eles estão engasgados com essa taça, porque a gente tem que respeitar a história do São Paulo. Ele é tricampeão da Libertadores, ele é campeão mundial, entendeu? Então ele é muitas vezes campeão brasileiro, então é um time de muita camisa, muita tradição. Eu sabia que o jogo ia ser bem difícil como foi, e o Gabigol ainda ajudou a gente a tornar esse jogo mais difícil com aquele gol que ele perdeu, mais um na coleção dele, né? O Gabigol agora ele tem uma lista de gols e uma lista de não gols, né? E o Flamengo também, nesse segundo ponto, eu vou destacar também a chavezinha, né? Liga e desliga. Primeiro entrou ligado e tal, papapá, fez 1-0, desligou a chave. Aí ficou em stand-by, aguardando, aguardando. Aí o São Paulo empatou, aí o Flamengo ligou a chavinha de novo, foi lá, fez gol. Aí tá, aí desligou. Aí começou a tomar sufoco, sufoco, sufoco. Aí foi lá, ligou a chavinha de novo e fez o terceiro gol. Quer dizer, gente, é jogo de semifinal de Copa do Brasil, é jogo importante, é mata-mata. Entendeu? Quanto mais gol fizer na casa do adversário, melhor é pra gente depois. A gente tem uma sequência pesada pela frente. A gente não pode se dar o luxo de perder gols assim, não. O Gabigol, tem que treinar, meu querido. Você ganha pra isso. Futebol nos 90 minutos é consequência. A profissão de jogador é treinamento. Treinamento. Insistência. Repetição, cara. Você sabe disso. Concentra, bicho. Terceira coisa e a mais importante de todas no meu ponto de vista, tá, gente? Quem não concordar pode botar nos comentários aí, por favor. Só tem 4 pessoas que conhecem muito bem o Flamengo, a estrutura do Flamengo e como joga o time do Flamengo. A gente dá o palpite, a gente opina, mas quem conhece mesmo são 4, ó. Primeiro, JJ. Esse cara conhece muito do Flamengo. Segundo cara, Renato Gaúcho. Terceiro cara, Rogério Ceni. E quarto cara, Dorival Júnior. Esses 4 viveram o dia a dia e vivem, né, o dia a dia do Flamengo. Então conhece toda a sistemática, todas as jogadas, todas as infiltrações, acompanha os treinamentos, sabe onde os jogadores jogam, o que eles combinam. Então todos eles conhecem muito bem, gente. E vai ficar muito difícil enfrentar esses caras pra frente. O Rogério, ele perdeu 9 partidas pra gente, é verdade. Mas vai chegar uma hora que ele vai conseguir ganhar, tá? Pode ter certeza disso. Porque ele consegue dobrar a marcação, ele consegue marcar as infiltrações, ele consegue botar fogo no jogo, porque ele sabe como vão ser as ações do time do Flamengo. E isso é muito importante, essa tática é muito importante. Então nós não jogamos contra um time qualquer, não jogamos contra um treinador qualquer e nem por uma Copa qualquer. Foi muito grande a vitória do Flamengo, foi maravilhosa. Só detalhe do Liga e Desliga que para mim foi falho. O resto foi tudo certo, tudo como planejado. Estamos com um pezinho na final, galera. Um grande abraço a todos. Por favor, se inscrevam no canal, dá o like.
e acione o sininho das notificações para a gente continuar aí mandando para vocês os vídeos que a gente vai fazendo aí semanalmente. Tá bom, galera? Um grande abraço a todos e fui! Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho desse resultado. O Flamengo consegue abrir a vantagem fora de casa. Assim, foi uma partida que São Paulo deu muito trabalho também, né? O Flamengo conseguiu aí fazer 3 gols. Que você falasse dessa análise do jogo e o tamanho dessa vantagem para o jogo da volta. Eu acho que todos viram, né? Todos viram que foi um jogo bem disputado, um jogo onde nós tivemos que nos superar em busca de um resultado, já que a nossa marcação hoje não encaixou em sentido nenhum. Nós demos espaços que foram bem aproveitados. Mesmo assim, nós estávamos com a nossa última linha muito bem postada, o que vem acontecendo na maioria dos nossos jogos, e isso aí tem sido um ponto altamente positivo da nossa equipe. Uma linha defensiva que passa confiança, que nos dá um respaldo importante, e mesmo num dia onde nós não tenhamos tido uma partida equilibrada dentro das nossas condições, eu acho que mesmo assim nós fomos letais nas jogadas criadas e defensivamente nos posicionamos muito bem novamente, neutralizando assim boa parte das jogadas que foram criadas pela equipe de São Paulo. Eu acho que foi um grande jogo, um jogo muito bem disputado, um resultado importante, mas ainda não definido. Nós temos que ter consciência de que enfrentaremos novamente um grande adversário que com certeza ainda pode modificar esse placar. Boa noite, Eduardo da Flá TV. Pela primeira vez na história, o Flamengo conseguiu 5 vitórias consecutivas diante do São Paulo, um adversário tradicional. Eu queria que você falasse o impacto, comentasse o impacto, né, desse retrospecto para o jogo da volta. Olha, eu acho que nós não levaremos esses números não para campo. O que é importante é que essa vantagem ela passará a ter um sentido relevante se nós nos posicionarmos dentro da nossa casa e fizermos um jogo totalmente diferente daquilo que nós fizemos hoje. Eu acho que em momento nenhum desse campeonato, e aliás das 3 competições que estamos disputando, nós tivemos ou demos tantos espaços para a equipe adversária, e isso talvez tenha sido o ponto mais negativo da nossa equipe. Não encontramos em sentido nenhum o nosso posicionamento, que sempre foi um ponto alto do nosso trabalho em todos os momentos, e mesmo assim nós construímos um resultado importante. Eu só tenho a parabenizar os jogadores pela entrega, pela dedicação, pelo comprometimento, pela busca do gol, mesmo não estando numa noite totalmente positiva. Mesmo assim, a equipe não deixou de atacar, não deixou de buscar e se defendeu muito bem, como vem fazendo na grande maioria dos jogos. Dorival, boa noite. Com a vitória de hoje, a gente acredita que o Flamengo seja bem encaminhado para uma classificação. Você acabou de dizer que o resultado pode sim ser revertido em casa, né, na casa de vocês, mas a gente acredita que seja bem encaminhado. Esse resultado dá uma tranquilidade para focar ainda mais no Campeonato Brasileiro, apesar da distância para o líder, sabendo que tem as Copas, mas dá para focar ainda no Brasileiro? Olha, é uma pergunta interessante e importante. Primeiro, nós não abrimos mão em momento nenhum de nenhuma competição. Aliás, é a única equipe talvez que esteja nas 3 frentes aí, e brigando diretamente por vagas. Saímos da 14ª colocação, onde todos pediam que apenas nós saíssemos daquela zona de rebaixamento, e de repente a equipe hoje briga pelas melhores colocações da competição. Fizeram uma colocação com relação à última partida, que não deveríamos ter entrado com a equipe que entramos contra o Palmeiras, e a equipe deu uma resposta muito positiva. Só para vocês terem uma ideia, o João Gomes, que jogou as 2 partidas quase que por inteira, tanto na Arena da Baixada quanto
quanto na arena do Palmeiras, sentiu muito o jogo de hoje, em razão do desgaste, em razão do peso dos campos, de não estarmos acostumados a jogarmos naquela condição. E mesmo sendo um jogador jovem, com um preparo excepcional fisicamente falando, ele teve dificuldades. Imaginem se nós tivéssemos jogado as 2 partidas com diferença de 4 dias. Eu voltei e volto a explicar que quando estava no Atlético do Paraná, nós tínhamos lá um treinamento pela semana para que jogássemos uma partida apenas. Nós não podíamos fazer um segundo treinamento, porque isso daí exigia um esforço muito grande dos jogadores e muitas dores musculares em razão da dificuldade de gramado. Então é para vocês verem que às vezes nós temos que tomar algumas decisões que as pessoas não têm ideia das coisas que acontecem, para que possam de repente tecerem um comentário em relação àquilo que tenha sido determinado e definido. Até porque nós temos uma ciência do esporte dentro do clube que nos dá uma resposta muito positiva, e eu jamais, como profissional, jamais posso ignorar tudo aquilo que nos é passado. Então, eu acho que isso daí foi fundamental para que nós tivéssemos esses resultados em sequência. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos jogando 5 jogos fora de casa. O Atlético, Palmeiras, o São Paulo agora, o Botafogo no final de semana e o Vélez virando a semana seguinte. São 5 jogos em sequência. Desde que eu aqui cheguei, dos 20 jogos, 22 jogos que nós tenhamos jogado, eu não tenho certeza, mas quase que 70% foram jogos fora de casa. E mesmo assim o aproveitamento tem sido muito positivo. Então, esse trabalho em conjunto, realizado por todos os departamentos do Flamengo, é que tem nos dado essa possibilidade de ainda estarmos vivos nas 3 competições. E não deixamos o Campeonato Brasileiro de maneira nenhuma. Nós ainda vamos lutar por uma posição ainda melhor. Boa noite, Dorival, Cidão Marinho, Litoral News. Queria que você analisasse a partida do Everton Cebolinha, marcou um gol muito importante com a camisa do Flamengo. Emendando nisso, qual a importância de ter o elenco principal, o melhor elenco da América, para que o Flamengo possa brigar nas 3 frentes, como você tem defendido? Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores da América. Primeiro que é uma satisfação ver um jogador que está lutando, trabalhando tanto, buscando, e de repente ele começa a encontrar o seu caminho. Ainda o Everton pode fazer muito mais. Eu não tenho dúvidas e uma confiança. Rogério, boa noite. Qual é a expectativa agora do time, e eu acho que se estende a torcida para esse jogo de volta com esse placar tão elástico aqui? Boa noite. Eu acho que primeiro nós temos que viver tanto o Campeonato Brasileiro, nós temos 2 jogos, nós temos uma competição muito importante para nós, que é a Sul-Americana, onde nós temos, de qualquer maneira, que tentar, apesar de todo o respeito que a gente tem pelo Atlético Goianiense, mas nós temos que chegar à final dessa competição, é o que pode, né, dar uma condição boa para o ano que vem. Então vamos pensar primeiro em Copa Sul-Americana, em Campeonato Brasileiro, que a situação não é das mais confortáveis, enfrentamos um time que vem de 4 vitórias, né? E quando chegar mais próximo à data do jogo, acho que a gente pode ter um recorte melhor do que aconteceu antes para viver esse jogo de volta no Maracanã. Rogério, tudo bem? Muita gente tem falado que o São Paulo não jogou mal, né? Que apesar do resultado, o São Paulo não jogou mal, fez o que dava para fazer. Na sua visão, e você tinha até alertado que o Flamengo é um time que, se você erra uma vez, é um gol, 2 vezes 2 gols. Na sua visão, o São Paulo ele jogou bem mesmo e o resultado não reflete o que foi a partida? Não, o resultado não reflete o que foi o jogo. O São Paulo jogou muito bem, foi bastante superior ao time do Flamengo, que todos sabem que é um ótimo time. Eu sei mesmo que é um ótimo time, mas eu acho que o São Paulo foi bem superior. Se você olhar o jogo como um todo, assista o jogo novamente, e o Flamengo é mais efetivo, né? O Flamengo é efetivo, o Flamengo é preciso, né? Tem poucas finalizações, transforma em gol, porque como todos vocês reconhecem, um ótimo time. Mas hoje, o que nós jogamos hoje, da maneira como nós nos comportamos, talvez até o começo do jogo um pouco muito atrás. No segundo nós estávamos com 2 sobras no primeiro tempo, porque o Gabriel saiu para flutuar muito. E aí nós acabamos ficando às vezes 5 contra 3, com 2 sobras atrás, o que ocasionou uma posse de bola grande, mas no campo de defesa praticamente, no meio campo para o campo de defesa. Mas nós deixamos eles muito tempo com a bola. Mas a posse de bola deles foi lá
né? Foi no campo de defesa. Depois, no segundo tempo, nós adiantamos o Igor.